29, e aí a gente vai entrar no capítulo 17 até o versículo 11. São alguns versículos aí para a gente meditar nessa noite. Primeiro livro de Reis, capítulo 16 e o versículo 29 por diante. A gente vai até o 17 e 11. O livro de Reis é no Velho Testamento, depois de 2 Samuel. Diz assim, meus irmãos, a leitura. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha construído em Samaria. Acabe fez também um pôster da deusa Azera, ou Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. 17 primeiro. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água dos ribeiros. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique ali. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Amém. Esse texto longo para a nossa meditação, meus irmãos. Desde já quero meditar um pouco com os irmãos nesse texto. Podem sentar, por favor. Uma leitura longa que a gente fez aí, mas necessário para a gente entender um pouco da história que está sendo falada. Um texto bastante conhecido nosso, sobre a vida de um dos maiores profetas de Israel, se não o maior profeta de todos os tempos, o profeta Elias, e um período histórico bem interessante que estava acontecendo algumas coisas em Israel nesse momento. Como nós estamos tratando, pastor Diego, pastor Luizinho, e nós estamos tratando sobre relacionamento com Deus, eu quero trazer uma mensagem nessa noite baseada nesse tema, relacionamento com Deus em tempos de crise. Antes disso, meus irmãos, eu queria trazer uma introdução do que estava acontecendo aqui em Israel. O reino de Israel, ele era um reino conjunto, um reino único, que começou a ser governado por Saul
depois de Saul entrou o rei Davi. O rei Davi teve um reino muito próspero, grande, governou sobre Israel, e até hoje é um modelo de reinado que, inclusive, os judeus ainda esperam um rei como Davi. Depois de Davi, o reino de Israel passou para Salomão, seu filho. Salomão teve um reino muito próspero, cresceu, avançou também, mas em um determinado momento da vida de Salomão, o reino começou a encontrar alguns problemas. E então, Deus tirou o reino da família de Davi, tirou de Salomão, disse que tiraria de Salomão quando seu filho assumisse o reinado. E assim foi, o filho de Salomão assumiu, um rei chamado Roboão, ele assumiu o reinado de Israel, e nesse período que ele governou, houve uma crise política entre ele e um dos maiorais, um dos grandes lá no exército, no império, e houve um racha, uma crise política que levou a um racha entre o reino que era unificado, passou a ficar como um reino dividido. O reino se dividiu, uma parte seguiu Roboão, filho de Salomão, e a outra parte seguiu Jeroboão, filho de Nebate. 2 tribos seguiu o filho de Salomão, as outras 10 tribos seguiu a Roboão. Então houve uma divisão no reino, o reino ficou sendo dividido entre reino do sul e reino do norte. Reino do sul era Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém, e o reino do norte era chamado de Israel, a capital era Samaria. E esses 2 reis estavam cada um em um lugar. E depois da divisão desse reino, o templo ainda ficava em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém, os sacerdotes, que eram os levitas, estavam lá ministrando no templo, e era necessário que anualmente, mesmo com o reino dividido, aquelas pessoas que ficaram no outro reino, no reino do norte, eles precisavam ir até Jerusalém para prestar o culto e a adoração no templo. Anualmente tinha festas e celebrações religiosas e eles precisavam ir para lá. Jeroboão, que foi o novo rei, o rei do norte, ele temeu que quando o povo fosse adorar em Jerusalém, seu coração mudasse e o povo decidisse voltar a servir a Roboão, filho de Salomão. E se isso acontecesse, ele temeu que matassem ele e tomassem um reinado. Então, Jeroboão, ele teve uma ideia. A ideia dele foi instituir a adoração ali em Samaria, em Israel, para que o povo não precisasse ir mais para Judá. E então, meus irmãos, ele, no capítulo 12, o versículo 28, desse mesmo livro de Reis, diz que o rei Jeroboão, ele decidiu fazer 2 bezerros de ouro para representar o culto a Deus, para representar Deus. Ele não estava instituindo um novo culto, uma nova adoração a outros deuses. Era uma adoração a Deus, a Javé, a Jeová. Ainda era adoração a Deus, mas desta vez ele representava a adoração a Deus através de 2 ídolos. No caso, 2 bezerros de ouro que ele fez ali, tomou conselho com os seus e fez aquilo dali. Era como se ele estivesse dizendo: essas imagens, elas é para que vocês fiquem parecidos com as nações vizinhas. É uma forma de culto mais atrativo. As nações vizinhas adoram seus deuses e eles têm lá suas estatuetas. Vocês aqui em Israel não têm, então eu boto uma estatueta aqui. Esses 2 bezerros é como se fosse o Deus que a gente serve, o Deus Jeová. Isso não agrada a Deus. Nós sabemos que isso é uma violação do 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Mas essa foi a grande ideia que ele teve para manter o povo ali. E assim foi, ele conseguiu manter o povo ali, e o povo começou a pecar por isso. Além disso, ele ainda criou uma nova ordem sacerdotal. Os sacerdotes vinham da linhagem de Levi, eram levitas, e Jeroboão criou sacerdotes de outra linhagem e colocou ali em Israel. Então não era mais necessário o povo ir até Judá. E esse foi um pecado terrível. Deus abominou esse pecado, isso que Jeroboão introduziu em Israel, essa inovação de culto. É interessante termos cuidado com alguns tipos de inovações nos cultos. Foi isso que Jeroboão estava fazendo, trazendo uma inovação para a religião de Israel. E
isso foi um problema. Depois de Jeroboão, depois que ele morreu, entrou um novo rei em seu lugar, e aí tivemos vários reis perversos ali em Samaria, como capital Samaria, em Israel. Os reis começavam a brigar entre si, crise política, um tomava o reino do outro, assassinava o rei, outro de outra família ia lá e tomava, assassinava aquele que assassinou primeiro, e estava uma crise muito grande em Israel, até que chegamos no reinado de Omri, aqui no texto que nós lemos, pai de Acabe. Esse rei, ele também era um dos generais do exército, ele não era da linhagem real, mas também deu uma forma ali de conquistar o reino. E quando ele conquista o reino, chegando ao nosso texto, no capítulo 16 e o versículo 29, nós percebemos que esse rei, ele teve um reino mais próspero. Ele fez algumas alianças e o reinado começou a prosperar. Ele fez alianças com Etibaal, que era o rei de um país vizinho, de Tiro e Sidom. E ali fez aquela aliança, se fortaleceu o reino. Mas aquela aliança que ele fez trouxe alguns problemas para o povo de Israel. Além dessa aliança, ele trouxe também a religião que imperava ali em Tiro e Sidom, na Fenícia, a religião a Baal. E foi instituído o sincretismo religioso aqui. Sincretismo religioso é uma mistura de religiões. A adoração ainda permanecia sendo a Javé, a Deus, a Jeová, mas ali estava com práticas de outra religião. Eles praticavam o culto a Deus com práticas misturadas da religião a Baal, da nação vizinha. E estava um problema ali em Israel, tanta crise política, crise econômica, crise social, uma crise religiosa muito grande, e levou as pessoas a se afastarem de Deus e ficarem distantes dos caminhos de Deus. E neste texto que nós vemos, meus irmãos, depois que esse homem morreu, o seu filho passou a reinar, chamado Acabe. E o texto diz, para nossa tristeza e para a tristeza daquele povo, que Acabe foi o pior rei que tinha se levantado até o momento. Ele foi pior do que todos os outros antes e fazia de tudo para irritar ao Senhor. Acabe não estava satisfeito com a inovação que Jeroboão criou, nem se satisfez com o sincretismo religioso, a mistura religiosa que o pai dele trouxe ali para Israel. Ele decidiu acabar com a religião a Deus, acabar com a religião a Jeová e criar uma nova religião. Ele decidiu trazer a religião de Baal para dentro daquele reino ali. E então nós vemos isso no texto, no versículo 32 diz: levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Ele fez um altar a Baal, começou a adorar a Baal, construiu um templo a Baal. Existia um templo em Judá, em Jerusalém, o templo de Deus, e Acabe cria o templo, ele também criou o templo de Baal. E a religião estava mudando, o povo agora não adorava mais a Deus, adorava a Baal. Havia uma mistura religiosa. A situação desse povo estava tão terrível, meus irmãos, tão problemática, que esse nível que Acabe chegou, ele estava violando o primeiro mandamento, já havia sido violado o segundo, que era fazer imagens, e agora estava sendo violado o primeiro mandamento, que é não adorarás outro Deus além de ti. E essa era a situação daquela nação, da nação de Israel. Nós vemos isso, o estado deplorável da nação, no versículo 34, quando diz que Iel, o betelita, edificou a cidade de Jericó. Por que isso é importante, meus irmãos? Quando Josué invadiu a cidade de Jericó e derrubou os muros da cidade de Jericó, ele amaldiçoou a cidade em nome de Deus. Ele disse que aquele que voltasse a edificar aquela cidade, que ela não era para ser mais edificada, nunca mais, aquele que voltasse a edificar essa cidade, ele seria amaldiçoado por Deus e iria morrer o seu filho primogênito quando ele começasse, quando ele terminasse, ia morrer o seu filho mais novo. Já tinha se passado cerca de 500 anos, desde os dias de Josué até o presente momento, mas esse homem, Iel, ele decidiu edificar a cidade. Isso só nos revela uma coisa: o povo havia abandonado totalmente a religião
de Deus, a religião de Jeová, e haviam se desviado do caminho de Deus. E aí chegamos ao que eu queria falar sobre relacionamento com Deus nessa noite. Chegamos ao relacionamento de Deus de um homem que surgiu nas Escrituras, um dos maiores profetas, como eu falei, o profeta Elias. Ele estava num momento de crise, era uma crise política, social, religiosa, o país estava totalmente entregue, mas naquele momento surgiu um homem com um propósito e com uma missão. O comentarista Champlin diz que o nome de Elias é uma abreviação de Elohim e Yahvé, e daí se tem a ideia de um Deus eterno e todo-poderoso. E o comentarista acrescenta e diz que por trás da força e poder de Elias estava Deus como um mentor. Deus estava aqui guiando aquele profeta naquele momento de crise. Diante disso, meus irmãos, eu observo algumas lições aqui nesse texto, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite uma lição de relacionamento com Deus que eu percebo aqui em Elias. Nós vamos encontrar no versículo 1 do capítulo 17, quando diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Essa palavra então Elias, esse termo então Elias, usado pelo autor, serve para introduzir Elias nessa história. O que é que o autor estava querendo dizer? O autor estava dizendo: havia uma crise muito grande em Israel, rei após reis abandonaram a Deus, uma nova religião foi instituída, mas houve um homem que estava em oposição a tudo isso que estava acontecendo. Ele não concordava com o pecado do povo, e a primeira lição que eu trago nessa noite é justamente isso: Elias não concorda com o pecado do povo. Outros profetas, no capítulo 19 e o versículo 10, nós vamos observar que outros profetas, por não aderirem a essa nova religião, foram mortos. No capítulo 19 e o versículo 10, é Elias orando a Deus. Depois desses eventos, ele diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Os profetas estavam sendo mortos pelo rei e pela rainha Jezabel, mas esse homem Elias, ele poderia se amoldar àquela situação. Ele poderia pensar: ora, eu tenho a minha fé, eu sigo a Deus, quem não quiser seguir, que não siga, é problema deles. Mas Elias não pensou nisso. Ele se opôs àquela situação e se opôs ao pecado do povo. Ele era um homem em oposição. Eu quero trazer uma consideração nessa noite sobre isso. Nos dias atuais, temos observado algumas militâncias contra a igreja, alguns movimentos sociais, militantes que militam contra os conceitos bíblicos, os conceitos da aliança de Deus. E eu queria dizer que nós não podemos concordar com o abandono dos conceitos cristãos e aderir a essas novas tendências sociais que pressionam a igreja, para que a igreja comece a aceitar aborto, novos termos para a família, libertinagens sexuais, adultério, injustiça, corrupção, todas essas coisas. Nós estamos na mesma condição de Elias, se opondo a tudo isso, e deveríamos nos opor sempre. Nós devemos continuar pregando contra o aborto, contra o adultério, contra a injustiça social, contra a maldade. Dizer que o padrão de Deus para as famílias é um homem e uma mulher, e tudo que for fora disso é pecado, e o pecado leva à morte, e que as pessoas precisam se arrepender. É preciso que sejamos como Elias, tenhamos uma voz de oposição diante dessas coisas. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. A segunda lição, meus irmãos, a gente encontra ainda no versículo 1, quando Elias diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. Vive o Senhor é uma expressão hebraica, antiga, muito antiga. Os judeus, eles tinham o costume de dizer: vive o Senhor Deus de Israel. Quando eles diziam isso, era como se eles estivessem dizendo: tenho toda a certeza que Deus está vivo, Ele está atuando, nada acontece ao acaso. Quando Elias chega até Acabe, e diz a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, é como se ele estivesse dizendo: Acabe, presta atenção em uma coisa, Deus não está morto,
ele vive, ele está atuando e ele ainda se manifesta na vida das pessoas e ainda governa a história. 2 Samuel capítulo 22 e o versículo 47, Davi diz: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, rocha da minha salvação. Ele não é como os deuses mortos. Deus não é como os deuses mortos. Deus é um Deus que ele está em atividade. Ele continua atuando no mundo e intervindo sobre todas as coisas. Era essa a mensagem que Elias estava passando para Acabe. Ele estava dizendo: Deus está vivo, Deus está atuando. Talvez vocês estão praticando isso. Todo mundo se afastou de Deus aqui. Elias dizendo a Acabe: mas Deus ainda está vivo. Essa era a mensagem que Elias estava dizendo. Ele não tinha dúvidas de que Deus estava atuando. Ele não tinha dúvidas da atividade de Deus no mundo. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías estava dizendo também a mesma mensagem de Elias: Deus trabalha, Deus está em atividade, Ele não está morto, Ele não está inativo, Ele está atuando na vida das pessoas e na história, e Ele observa tudo. Era essa a mensagem que Elias estava passando. Salmos 12, versículo 5 diz: por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Quando o salmista diz isso, ele mais uma vez está dizendo que Deus, ele se levanta, ele atua, ele não está parado. Então essa era a mensagem que Elias estava passando para o rei Acabe. A mensagem do profeta era uma afronta a Baal. Era uma afronta a Baal. Você vai observar na continuação do versículo, Elias diz: vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Baal, ele era uma divindade cananeia, era considerado o deus da fertilidade, da chuva e da tempestade. O povo daquele período lá, daquele tempo, era um povo que vivia da agricultura, e eles dependiam das estações de chuva e de coisas semelhantes a isso para que a agricultura fluísse. Então, quando Elias chega até Acabe e diz: vive o Senhor, não haverá chuva sobre a terra, ele estava afrontando aquele Deus que eles estavam pedindo fertilidade. Muito provavelmente ali estava sendo feito algumas cerimônias religiosas para que chegasse a estação de chuva. Alguns estudiosos dizem que já estavam no período de estiagem, a estiagem normal, a estação de estiagem até que venha a chuva, cerca de 6 meses, por aí, e o povo já estava se preparando para chegar a chuva novamente. E então, nesse período, nesse momento, Elias chega lá com uma afronta, dizendo: nem orvalho e nem chuva cairá sobre a terra. Era como se ele estivesse dizendo: não vai chover, vai ter uma seca, não vai ter a colheita, tudo isso que vocês estão planejando não vai acontecer, e eu quero ver Baal fazer isso acontecer. Era uma afronta àquele Deus que eles estavam adorando naquele momento. Tiago, no capítulo 5 e o versículo 17, Tiago fala sobre isso e nos revela uma coisa interessante. Tiago diz que não foi Deus que mandou Elias dizer que iria cortar a chuva sobre aquele lugar. Não foi Deus. Tiago diz que Elias orou a Deus pedindo por isso. Foi Elias que foi lá, orou a Deus e pediu para que não chovesse sobre a terra e que houvesse uma crise ali. Elias estava pedindo por uma intervenção para mostrar que Baal não era Deus. Quem era Deus era Jeová, quem era Deus era o Deus de Israel. E nessa oração ele estava pedindo por um desastre nacional. Era um desastre nacional, meus irmãos, porque a chuva era o que movimentava a economia. Se não chovesse, não tinha comida. Se não chovesse, o povo ia entrar em caos social, havia confusão, haveria problemas com os inimigos, haveria todo tipo de problemas, doenças, pessoas iriam morrer de fome. Mas a oração de Elias foi exatamente isso, para que houvesse um desastre nacional ali. E chega a ser interessante, a gente pensa
que essa oração de Elias, ela poderia ser uma oração errada. Como é que Elias pode ter pedido isso? Como é que ele pode ter orado por um desastre nacional? Há duas observações para a gente fazer. Eu quero ler um texto aqui em Deuteronômios, capítulo 11 e o versículo 17. 11 e 17 de Deuteronômios. Diz assim: se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor dá. Esse foi o motivo da oração de Elias. Há duas observações aqui. Elias estava pedindo o cumprimento da palavra de Deus. Era como se Elias estivesse dizendo, se prostrado lá diante de Deus e dizer a Deus: Deus, o povo abandonou a tua aliança. Deus, as pessoas deixaram o Senhor, a nação abandonou ao Senhor. Cumpre a tua palavra, aquela palavra lá que tu falaste por intermédio de Moisés, lá em Deuteronômios, que não ia chover mais sobre a terra se o povo te abandonasse. Cumpre a tua palavra, Deus. Essa era a oração de Elias. A segunda observação sobre essa oração de Elias eram os motivos dele. Ele tinha bons motivos. Os motivos dele eram de misericórdia. Na parte final do versículo diz: e cedo não sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Elias estava prevendo o cativeiro. Ele estava prevendo que, se continuasse aquela situação, Deus ia mandar espada sobre a terra, e aquele povo ia perder a terra, a nação inteira ia ser destruída e jogada ao cativeiro. Então por isso ele orou, pedindo por um desastre nacional mesmo. Queria trazer como uma aplicação nessa noite. Muitas vezes as nossas orações, elas se tornam egoístas. Nossos motivos às vezes são errados. Olhamos somente para nós mesmos, coisas materiais, pedimos algumas coisas para a nossa vida e esquecemos de orar como Elias orou. Elias pediu uma intervenção para os seus dias, uma intervenção na sociedade que ele vivia. A nossa sociedade, ela não é diferente daquela comunidade que Elias estava vivendo. É praticamente a mesma coisa. As pessoas abandonaram Deus totalmente, esqueceram a aliança de Deus. E a oração de Elias foi por uma intervenção. A oração do Pai Nosso, Jesus diz: venha a nós o vosso reino. Essa precisa ser a nossa oração. Precisamos priorizar isso ao invés das nossas necessidades. Primeiro, venha o teu reino, venha as coisas do teu reino, que as bênçãos do reino de Deus se apliquem sobre a terra, e que o povo se converta, que saia dessa condição, que voltem para a aliança de Deus. Era mais ou menos isso que Elias estava pedindo. Como terceira lição, meus irmãos, nesse texto, versículo 2 e 3, versículo 2 e 3 de Reis 17, veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: retira-te daqui. A terceira lição que eu observo é que Deus guia e cuida do seu povo em momentos de dificuldades. O país estava prestes a cair em um grande desastre natural e financeiro. Como eu disse, a estiagem prolongada iria quebrar a economia, provocar o surgimento de doenças, iniciar uma desordem civil e criminal, e as pessoas iriam acabar morrendo de fome. Mas mesmo diante desse momento turbulento, dessas dificuldades que estavam acontecendo ali naquele povo, no meio daquele lugar, Deus guia o profeta a um lugar de paz e tranquilidade, onde iria cuidar das suas necessidades. Deus diz a ele: retira-te daí e vai para o ribeiro. Elias foi para um lugar distante, desértico até, tinha um ribeiro para ele beber água. Diz o texto que os corvos serviam a ele pão e carne, de manhã e pela noite. Era um lugar onde não havia mais ninguém, somente Elias e Deus. Com isso eu entendo que ele precisava de um lugar tranquilo para se preparar para essa missão que ele estava vivendo. Os estudiosos dizem que Elias passou cerca de 2 anos naquele local, 2 anos ali naquela localidade, naquele ribeiro, bebendo daquele ribeiro e comendo a comida que os corvos traziam ali para ele. E
estava ali, só Elias e Deus. Suas orações, não havia ninguém para atrapalhar, ele estava em um momento de solidão. E isso me leva a pensar que às vezes Deus, ele nos leva para esses momentos de solidão, aqueles momentos sozinho, que às vezes acontece na nossa vida e a gente se sente sozinho, só tem você e Deus. Mas esses momentos são apropriados para a gente aprender grandes lições que Ele tem para nos ensinar. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que te sustentem. Essa foi a mensagem que Deus disse a Elias. O que será que Elias aprendeu nesse momento que ele passou ali no ribeiro? Algumas coisas ele aprendeu ali. E uma dessas coisas que ele aprende ali, próximo ao ribeiro, naquele momento de dificuldade ali que ele vivia, eu tenho como mais uma lição, seria a quarta lição dessa noite, era que Deus estava lhe dando uma lição sobre soberania. A palavra soberano significa, segundo o dicionário, aquele que detém o domínio supremo. Às vezes nós dizemos, Deus é soberano, mas não entendemos muito bem o que é soberania. Deus diz a Elias: ordenei aos corvos que ali te sustentem. Meus irmãos, isso pode ter acontecido de duas maneiras. Pode muito bem Deus ter dito aos corvos, ter dado uma determinação e aqueles corvos pegassem comida e levassem até Elias, para que Elias comessem. Essa é uma possibilidade, seria um milagre muito grande dessa forma. A outra possibilidade seria que os corvos estavam com um ninho ali naquele local. Os corvos tinham um ninho ali naquele local, levavam comida diariamente para aquele lugar, e Deus levou Elias até aquele lugar. De qualquer forma, as duas hipóteses, elas revelam a grandeza de Deus e a sua soberania. Nessa segunda hipótese, nós percebemos Deus no seu conselho soberano. Era como se Deus estivesse no seu conselho soberano, guiando todas as coisas, colocando os corvos ali no momento certo e na hora certa para servirem ao profeta. Isso nos mostra o grande poder de Deus para dominar todas as coisas, de forma que não há nada por acaso na nossa vida. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e nós pensamos, não, isso foi por acaso. Deus estava ensinando a Elias que não era por acaso. Não era por acaso que ele chegou naquele local e havia um ninho de corvos, que todo dia ia lá, trazia aquela comida e Elias se alimentava daquela comida. Não foi por acaso, foi o conselho eterno de Deus através da sua providência divina que providenciou aquilo na vida de Elias. Salmos 147:9 diz assim: que Deus dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. O salmista estava dizendo que até mesmo a carcaça morta dos animais, daqueles animais que quando morrem, era Deus preparando aquilo para os corvos. Sabe o que o salmista estava querendo dizer? Não há nada por acaso. Tudo que acontece tem a mão e o dedo de Deus ali naquela ocasião. Tudo que acontece na nossa vida, existe o dedo de Deus. O pastor Carlos Augusto Vailate, ele diz uma citação muito interessante. Em uma de suas pregações ele diz: não acreditamos no acaso, mas acreditamos na providência divina. Não há nada por acaso na nossa vida, não há nada por acaso na sua vida nem na minha. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, na sua vida, tenha certeza, é a providência divina, é o dedo de Deus através da sua grande providência, criando ocasiões para o nosso bem. Até os eventos da nossa vida comum, até as coisas comuns da nossa vida, elas estão diante do grande conselho de Deus e da sua soberania. Deus estava ensinando isso a Elias, estava ensinando o que é soberania. A última lição, meus irmãos, que eu queria compartilhar nessa noite, está no versículo 6 do nosso texto, que diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia das águas do ribeiro. Isso mostra que Deus estava ensinando Elias a confiar em Deus. De que forma ele precisava confiar? O
texto diz que os corvos traziam comida pela manhã e pela tarde. Talvez o corvo, quando trazia comida pela manhã, que ia embora, o corvo não deixava mais, né? Ele trazia só aquilo. Quando ele ia embora, era um teste de confiança. Será que ele vai voltar? Será que ele vai trazer de novo mais comida para mim? Então todo dia era o mesmo teste. Todo dia ele estava lá, com aquele mesmo teste, tinha que exercitar aquela mesma confiança de que os corvos iriam trazer. Deus estava ensinando sobre confiança a Elias. Era o suficiente para cada refeição. Deus não nos promete regalias nessa vida. Deus promete a gente o necessário para a nossa subsistência, e é o que ele estava dando a Elias aqui. O segundo teste de confiança que nós vemos em Elias está no versículo 9, quando Deus diz: levanta-se e vai para Sarepta. Meus irmãos, Sarepta era a terra de Tiro e Sidom. Se vocês se lembram, eu falei que Etibaal era o rei de Tiro e Sidom. Esse Etibaal, ele era o pai da rainha Jezabel. No capítulo 18, versículo 10, fala sobre isso. Fala que a rainha Jezabel estava perseguindo Elias por todo o reinado. Aonde tinha lugar na face da terra, eles tinham mandado pessoas para procurar Elias. Mas Deus disse a Elias: vai para Sarepta, e lá eu ordenei uma viúva para te sustentar. De todos os lugares que havia no mundo para Deus enviar Elias, Deus estava enviando Elias para o lugar mais perigoso que ele podia ir. Ele podia ficar escondido em Israel. Com certeza havia alguém ali que ainda servia a Deus e tinha um abrigo para ele. Mas Deus estava dizendo a Elias: você vai para Sarepta. Era mais um teste. Era mais uma vez Deus ensinando Elias a confiar nele, a pôr a sua confiança somente em Deus. E Elias levantou-se e foi até aquele lugar perigoso. Em último lugar, mais um teste para Elias é quando Deus diz: ordenei a uma viúva para te sustentar. As viúvas eram as pessoas mais desfavorecidas da sociedade naquela época. O trabalho era totalmente braçal. Era preciso homens para trabalhar. As mulheres não tinham condições físicas para trabalhar naquele serviço pesado. Era necessário que fossem homens. Essa mulher era viúva e ainda tinha um filho. Em um período de crise. Como é que essa mulher ia conseguir sustentar o profeta? Talvez Elias pensasse isso e dissesse: meu Deus, Deus está me mandando para ser sustentado por uma viúva. Ele podia me mandar ser sustentado por um fazendeiro rico, por alguma pessoa ligada ao palácio real daquela terra lá, mas ele está me mandando para ser sustentado por uma viúva. Isso só me faz entender uma coisa, meus irmãos: o ribeiro secou, a terra era perigosa, a viúva era pobre. Deus estava ensinando a Elias que ele é um refúgio para os momentos de dificuldade. Ele é um refúgio para quando não tem mais nenhuma solução, nenhuma esperança. Salmos 46, eu queria terminar com essa citação do Salmo 46. Salmos 46 diz que Deus é um refúgio e fortaleza nas nossas vidas. E era isso que Deus estava ensinando a Elias. Salmo 46 e 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem em sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é um refúgio e fortaleza. O autor desse texto de Reis, ele viveu provavelmente no período ali pós-cativeiro ou durante o cativeiro de Judá. E ele escreve isso na intenção de mostrar que Deus é um Deus vivo, que Deus estava atuando na vida deles que estavam lá no cativeiro e que governa os eventos da história e da vida. E é essa mensagem que eu quero trazer nessa noite. Nada é por acaso, Deus está no governo e Ele controla todas as coisas. Amém?
Vamos fazer uma oração? Quero orar com todos vocês. Vamos orar pedindo a Deus a sua graça e a sua paz e o seu refúgio. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por estar aqui com meus irmãos, te agradeço pelas lições que o Senhor nos ensina na vida do profeta Elias. O Senhor está atuando, o Senhor é o Deus que atua, é o Deus que está sobre todas as coisas. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, nos ajuda e nos abençoa para que não esqueçamos que somente em Ti e em Ti devemos pôr a nossa confiança. Amém. Vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Vamos continuar louvando o santo nome do nosso Deus.